Samuel Venâncio, destacando todas do Cruzeiro, todas do time azul, Samuel. Vamos lá, Milton, e um dia que começa bastante agitado, o Cruzeiro no mercado com o Alexandre Matos, com o Vanderlei Luxemburgo. Tem também informações novas sobre a Sociedade Anônima do Futebol. É uma quinta-feira que promete para o torcedor do Cruzeiro. O clube acabou de fazer o primeiro anúncio. O Cruzeiro vai anunciar agora pela manhã, início da tarde, 5 contratações para a temporada de 2022. Dentro daquela reformulação do elenco, o Alexandre Matos trabalhando. Aliás, já vamos falar aqui, acabamos de subir no itatiaia.com.br. Alexandre Matos tem data para retornar ao Cruzeiro. Janeiro de 2022, o Alexandre chega, ainda acerta alguns detalhes da mudança dos Estados Unidos, mas o Alexandre será o diretor de futebol do Cruzeiro. Já é o diretor. Essas movimentações no mercado estão acontecendo porque o Cruzeiro tem o Alexandre Matos como seu diretor de futebol. Então a gente pode cravar aqui que o Alexandre está conduzindo o departamento de futebol com o Vanderlei Luxemburgo e convencendo esses jogadores a aceitarem este projeto para um time diferente em 2022. Então não tem volta, tá tudo acertado. Tá tudo certo. É questão aí de somente esperar o tempo para ele chegar em janeiro de 2022. É o primeiro grande reforço do Cruzeiro na sua avaliação? Vou repassar a pergunta para os nossos comentaristas, Edu Panzi e Alexandre Simões. Edu, agora a gente pode falar e cravar o Alexandre Matos, diretor de futebol do Cruzeiro, em 2022, mas já trabalhando no mercado, neste processo aí de reformulação do elenco. Ô Samuel, um abraço para os ouvintes ligados no Rádio Esportes. Vai fazer futebol no Cruzeiro em 2022 quem entende de futebol, quem conhece de mercado, quem conhece da competição, quem conhece o clube. Futebol precisa ser feito por quem entende de futebol. E quem entende da parte de gestão, parte administrativa, que cuide dessas partes. Não dá para misturar e quando se mistura acaba saindo tudo errado e foi o que aconteceu no Cruzeiro nos últimos 2 anos. Foi o que aconteceu na época do Gilvan, quando ele perdeu o próprio Alexandre Matos e decidiu que ele iria cuidar do futebol e foi um desastre. Então o futebol precisa ser cuidado por quem entende. E o Cruzeiro tendo para o início da temporada o Alexandre Matos e o próprio Vanderlei Luxemburgo já é um horizonte melhor, que pode dar uma acalmada no torcedor e que o torcedor pode ficar um pouco mais tranquilo, que pelo menos está na mão de quem sabe. Agora é cobrar para que seja bem feito, Samuel. Pois é, e Alexandre Simões, o Alexandre vem trabalhando, e é sempre importante a gente dizer isso aqui mais uma vez, em contato com o Vanderlei. E o que acontece? O Cruzeiro, ele tem uma situação que não mudou de ontem para hoje, por exemplo. O Cruzeiro ainda continua com o aperto financeiro, tendo que trabalhar no mercado, e esse é o grande desafio do Alexandre, para convencer os jogadores. Porque quando um empresário, um jogador, ele vai abrir o noticiário, Cruzeiro ficou devendo não sei quantos meses, Cruzeiro ainda precisa acertar os seus compromissos. Então, essa credibilidade precisa ser resgatada no Cruzeiro. E todos com quem eu conversei, repito, com os agentes de vários jogadores, eles dizem o seguinte, que estão confiando naquilo que o Alexandre Matos passa para eles, pelo que o Vanderlei Luxemburgo representa. O Vanderlei trabalhou com o Pará, que é um jogador, eu até conversava com o Lucas Mussetti, setorista lá do Santos, e ele me falava: Samuel, uma liderança aqui no grupo, um jogador que está sempre à disposição, tem uma condição física privilegiada. Então, esse tipo de jogador que o Cruzeiro está buscando no mercado. Jogador para chegar, para somar ali com o elenco, para não causar problema e para tentar fazer com que o Cruzeiro seja realmente um time bem diferente. E mais para frente, outros reforços virão. O Cruzeiro vai anunciar 5 hoje. Tá faltando descobrir um nome aí, pelo que eu apurei. O Edu já tinha sido anunciado até pelo Brusque. O Pará, lateral direito, vem do Santos. Pedro Castro, informação antecipada aqui pela Itatiaia, subiu com o Botafogo, já fez boas campanhas com o Avaí, também virá para o Cruzeiro. E um outro nome é o do Felipe Machado, que esteve no Cruzeiro,
também próximo de voltar. Essa informação até dos nossos colegas do Deus Me Livre. E a gente confirmou. Então, o Cruzeiro está trabalhando dentro disso, com os pés no chão, para mudar esse sentimento no mercado. E o Alexandre Matos trabalha para isso, Simões. Pois é, exatamente, ô Samuel. E completando o que o Panzi falou, né, a gente começa a perceber que o Cruzeiro negligenciou o seu futebol na temporada 2020, e aí tem participação do Conselho Gestor, porque foi quem tocou o clube nos primeiros 6 meses do ano, e principalmente neste 2021. O Cruzeiro teve a chance de, depois de conhecer a Série B, fazer uma temporada diferente e fez uma temporada ainda pior que a de 2020. Por mais que o resultado no Campeonato Mineiro tenha sido superior, porque chegou às semifinais da competição, mas o Cruzeiro fez uma Série B muito inferior em 2021 ao que fez em 2020, principalmente porque tinha um time pior. E não foi falta de investimento. O Cruzeiro fez um investimento suficiente para poder garantir uma vaga na Série A do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro, iniciando a temporada com Alexandre Matos e Vanderlei Luxemburgo, ele muda de patamar e muda principalmente a expectativa em relação ao time, que já começa a tomar cara. É diferente você começar um time com Fábio, Pará, Maicon, aí você já tem uma defesa mais ou menos armada, né? Você, Adriano e o Nonoca ficaram, você chega aí o Pedro Castro, chega o Felipe Machado, o Cruzeiro começa a ter opções para o meio de campo. O Edu é um fazedor de gols, então o Cruzeiro começa a ganhar cara de time para jogar a Série B. E isso o Cruzeiro nunca teve, nem para 2020 e muito menos para 2021, Samuel. Pois é, e aí, Edu Panzi, essa movimentação do Cruzeiro, 4 aí que eu falei, Edu, já anunciado oficialmente até pelo Cruzeiro, e outros que vão ser anunciados muito provavelmente ao longo do dia, Pedro Castro, Felipe Machado e também o lateral Pará. Ô Samuel, o Edu e o Pedro Castro são 2 jogadores de Série B e que foram importantes nos seus clubes. O Pedro Castro foi um jogador que foi titular praticamente em todos os jogos do Botafogo. Se eu não estiver enganado, não jogou 10 ou pouco mais de partidas, mas era um titular. Mas é jogador de Série B e eu acho que pode ser muito importante para a campanha do Cruzeiro na temporada. E o Edu idem. É um jogador de Série B, foi artilheiro da competição, chega para suprir uma lacuna no elenco do Cruzeiro que o clube não encontrou na temporada, apesar de ter nomes, como Marcelo Moreno, por exemplo, o Thiago da base, mas foram jogadores que não viraram e o Edu fez uma Série B muito boa, numa equipe mais modesta, sem estrutura, e aqui no Cruzeiro ele vai encontrar isso tudo. O Machado a gente já conhece, e aí eu não estou sendo oportunista, eu até acho que quando ele saiu do Cruzeiro, eu acho que o Machado foi um jogador muito útil naquela época para o Cruzeiro, e acho que pode ser útil novamente. Gosto dos nomes, mas eu ainda tenho a preocupação de pagar salário. Os nomes estão sendo falados, o Alexandre Matos já está trabalhando, o Luxemburgo também. A minha grande preocupação é o Cruzeiro manter os salários em dia, porque eu vou ser repetitivo, mas não tem problema. Não adianta nada você montar um elenco qualificado, competitivo e começar a atrasar salário e prometer pagar e não pagar. Para mim, o grande reforço do Cruzeiro na temporada é pagar os 12 meses em dia de salário. Pois é, com certeza. Eu prometi informações sobre a SAF, a Sociedade Anônima do Futebol. Hoje eu conversei com o Pedro Mesquita, da XP Investimentos, que é quem está no mercado em busca de investidores para o Cruzeiro. E o Pedro me disse o seguinte, tem até todos os detalhes na apuração com o nosso Guilherme Pio, no itatiaia.com.br, que um grupo de investimento espera apenas a alteração no estatuto para que o investidor tenha controle total da SAF, da Sociedade Anônima do Futebol, e aí compraria 90% das ações da SAF. E ele me disse o seguinte, Edu Panzi, as características desse grupo de investimento, que pelas palavras do Pedro, chegou com tudo e só espera essa alteração para fazer uma proposta. Ele falou que o investidor tem reputação inabalável, boa capacidade financeira e que o grupo é dono de um grande clube europeu. Que esse é o que estaria mais avançado, esperando isso para, quem sabe, no final ainda do mês de dezembro, já ter a proposta concreta desse grupo de investimento. Quando ele fala assim, a gente vai tentando descobrir
reputação inabalável. Isso aí você já tira muita gente de jogada. Esse é o mínimo, né? Pois é. Não, mas eu tô falando que vários clubes aí tem árabe, não sei o quê. Cada um que faz cada coisa. Exatamente. Então, boa capacidade financeira e que o grupo é dono de um grande clube europeu. Ele me disse o seguinte, tem outros grupos interessados, mas que sem ainda uma proposta concreta. Esse também não tem, porque espera essa alteração. Tudo depende da alteração da Assembleia no dia 17. E me disse também que não tem grupo de investimento do Brasil, que será do exterior. E ele falou que o processo é todo confidencial, então ninguém sabe o nome desse investidor, a não ser ele, né? Se alguém falar algum, é pura especulação. Exatamente. Resumindo. Exatamente. Então, ele, pelo que eu senti na conversa, está muito empolgado de que essa possibilidade, primeiro vai ser aprovada a alteração e depois vai vir uma grande proposta. E tendo essas características, é para animar o torcedor. Porque ser dono de um grande clube europeu, com boa capacidade, para não ser qualquer aquele assunto que a gente falava. Então ele acha até que, dependendo, o processo pode ser antecipado. Tem aquela expectativa de finalizar tudo até abril. Dependendo, pode ser antecipado. Vamos seguir acompanhando, mas é uma informação importante passada pelo Pedro Mesquita, que é o executivo da XP. Ô Samuel, vou ser muito sincero, até quero ouvir a opinião do Alexandre Simões também, que é outro analista. Essa é uma parte que, sinceramente, eu sou leigo, acho que estou me inteirando a partir, tem poucos meses, assim como outros companheiros, assim como o torcedor do Cruzeiro. Então, eu não me sinto confortável para chegar aqui e falar que é ótimo, que vai dar tudo certo. E eu estaria vendendo ilusão que eu mesmo tenho de ilusão apenas. Eu não tenho 100% de conhecimento. Por enquanto eu estou na torcida. Tomara que chegue, que dê certo, que ajude o Cruzeiro a sair do buraco ao qual ele se enfiou, ou que enfiaram o Cruzeiro, né? Melhor dizendo. Mas eu sou analista de futebol, eu entendo o que acontece dentro das quatro linhas. Você me perguntou o nome de jogadores. Eu falei o que eu penso a respeito dessas contratações, mas sinceramente, o que eu vou dizer de um possível investidor que eu não sei o nome, não sei quem é e não sei qual que é a história dele no futebol, né? Não estou aqui para vender ilusão pro torcedor. Assim como você, ouvinte da Itatiaia, que está ligado também no YouTube, eu estou aguardando e curioso como vocês todos. Exatamente. A gente segue apurando, Milton. Daqui a pouco o Cruzeiro vai anunciando esses reforços. A gente volta com mais do time azul. Samuel Venâncio. Vamos lá, Milton. O Cruzeiro nesta quinta-feira bastante agitada. 5 reforços sendo anunciados pelo Cruzeiro. 3 já foram nas redes sociais do clube de forma oficial. O volante Felipe Machado está mesmo de volta. O atacante Edu, que vem do Brusque, artilheiro da Série B. E o Pedro Castro, uma informação antecipada aqui pela Itatiaia, também anunciado oficialmente. O Pedro Castro, volante, subiu com o Botafogo, fez boa campanha na Série B do Campeonato Brasileiro. O Edu, artilheiro da competição. O Felipe Machado, ele teve no Cruzeiro na Série B de 2020, foi até um dos destaques daquele time do Cruzeiro, algumas assistências, alguns gols marcados também. E o Felipe Machado, ele tinha contrato com o Grêmio e a negociação na época não avançou. Ele ficou esse tempo inteiro sem atuar e agora livre no mercado, retorna para o Cruzeiro. Outros 2 nomes serão anunciados nesta quinta-feira. O lateral direito Pará e o meia Fernando Neto. Volante meia do Vitória, é um jogador que ficou livre também no mercado. Essa informação até há alguns dias eu e o Guilherme Pio estávamos tentando apurar, mas sem confirmação de algumas fontes a gente preferiu não cravar e hoje vem a informação que ele será anunciado também pelo Cruzeiro. São 5 reforços até aqui. Não vai parar por aí, é a informação que a gente tem, viu, Edu Panzi? E o Cruzeiro está trabalhando, né, Samuel? Por enquanto, na expectativa aí de anunciar o investidor e seria o grande anúncio. Porque você tendo um investimento, além de qualificar os reforços, você tem um planejamento financeiro para a temporada, que é algo que eu acho que atrapalhou o Cruzeiro nas últimas 3, o planejamento financeiro, a vida fora de campo. E o torcedor tem que ter paciência, ficar na expectativa e montar um time, Samuel, competitivo. O Cruzeiro precisa competir em 2022. Essa é a ideia. O Alexandre Matos, como a gente disse, chega em janeiro para ser o diretor aí oficialmente, mas já vem trabalhando no mercado. Milton.